Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro! Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é Caio Negro, idealizador do projeto Afro Leitura, chegando aqui para nossa segunda temporada do Pod Afro. A primeira foi com vários convidados, várias convidadas da hora pra caramba, vários griots da nossa cultura. Falamos com várias pessoas, né? Nossa, foi da hora pra caramba a primeira temporada e chegamos agora pra segunda, né? E a segunda temporada, mano, caraca, é cada convidado que a gente convidou para participar. E hoje iremos conhecer mais uma história muito legal. Mas antes de apresentar nossa convidada, vamos conhecer ela um pouquinho. Se na primeira temporada nós ficamos as nossas bases e honramos pioneiras e os mestres do Sudeste, hoje nós cruzaremos o mapa. Nós viajamos milhares de quilômetros até o extremo norte do nosso país, lá onde o Brasil faz fronteira com o mundo, para mostrar que a periferia pulsa com a mesma força em cada canto dessa terra. A nossa mesa de estreia tem a honra de receber uma mulher que é personificação da palavra escrita, uma arma de combate, nascida sob o sol de Boa Vista, em Roraima. Ela é MC, poeta marginal, ativista e acadêmica de história. A escrevivência da fronteira. Nossa irmã é lendária, entende que a história não se escreve apenas nos livros acadêmicos, mas sim no asfalto quente nas rimas, que ecoa nas praças. Em 2019, ela foi uma das mentes criadoras da Batalha delas, a primeira batalha feminina da rima de Roraima, abrindo caminho para que outras mulheres pudessem ocupar as cabines e as rodas com respeito e altivez. Integrante da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, é uma intelectual da rua. Ela utiliza o conceito sagrado da escrevivência para colocar a vivência da mulher negra nortista no centro do debate literário contemporâneo. Sua escrita poética e seus contos, viscerais como A Sociedade das Rosas, já conquistaram o palco de destaque, sendo finalista na e Humor Negro. Ela é a prova que a licença, ela demarca seu território. Então, com muito orgulho, Afro recebe hoje nada mais, nada menos que MC Rafa Black. Que orgulho para nós ter essa jovem militante da cultura hip hop. Seja muito bem-vindo ao Pod Afro e o microfone é todo seu. Muito obrigada pela apresentação maravilhosa. Como dito, eu sou a Rafa Black, sou de Boa Vista, Roraima, residente, faço poesia marginal, batalha de rima, produzo rap, agora estou desenvolvendo mais a produção cultural com o meu coletivo Minira, e é isso, é uma honra para mim estar aqui. Que da hora, né? Se no Pod Afro nós falamos com Kika, a primeira Big Air do Brasil, né? Começou lá nos anos 80, muitos de nós nem era vivo ainda, né? Eu falo para ela, isso daí você tem que parar com esse negócio aí, parça. Mas é referência. E hoje eu tenho uma referência também, apesar de ela ser jovem, ela é uma referência. E a primeira pergunta, Rafa, da onde vem o interesse pela cultura hip hop para você? Bem, desde a infância, por influência do meu irmão mais velho, que escutava Racionais, da periferia. E aí ele começou a me apresentar e eu comecei a gostar. Nisso, a gente competia, assim, em casa, de, tipo, quem decorava Nego Drama todo, e etc. E aí tivemos acesso às primeiras batalhas de rima. E uma batalha muito bestinha da época, que era a Batalha do Muçulmano, que era, assim, desafiando personagens de desenho, tá? Eu acho que eu tinha uns 11 anos de idade, 12. E aí, nisso, eu fui pesquisando mais e fui conhecendo. Foi quando eu soube que tinha batalha de rima aqui no meu estado, em Roraima, em 2017, que era a Batalha de Rima da Orla. Batalha da Orla, que a Orla é um espaço turístico bem em cima do Rio Branco, para nosso principal rio daqui. Eu comecei a ir, etc., e percebi que só homens batalhavam. E, às vezes, as mulheres eram atacadas dentro da rima, mesmo não estando no espaço. Aí eu pensei, poxa, eu vou aprender a rimar e vou amassar esses caras. Isso eu tinha 16 anos. Foi quando eu comecei a participar das batalhas de rima aqui na minha cidade. Desde então, eu nunca mais parei. Às vezes eu estou mais na ativa das batalhas, às vezes eu dou uma sumida, fico mais só na produção.
e tal, mas desde 2017 eu estou ativa na cena. E em 2019 eu comecei também no Poetry Slam, pelo Slam Sesc, que foi um slam de interescolar aqui da minha cidade. E foi quando eu comecei a expor as poesias que eu já escrevia. Eu conheci o slam pela internet, achei muito interessante a escrita. E aí eu já escrevia poesia desde os 8 anos de idade, passei para a poesia marginal. Assim, também ali nos 18 anos. E aí foi onde eu me encontrei. Desde então eu faço esse gênero de literatura, né, de poesia, que é a poesia marginal. Depois eu fui entrando para prosa, para participar da Mostra Pipoá de Cinema e Literatura aqui do meu estado, que acontece na Serra do Tepequém. Consegui na primeira competição o terceiro lugar. E aí foi assim uma coisa muito fluida, não foi algo planejado, o que hoje eu consegui desenvolver dentro da cultura. Mas esses primeiros contatos com a cultura hip hop, desde o rap, depois a batalha, entrando com a poesia marginal, me ajudou muito a hoje, por exemplo, defender um TCC, que foi meu trabalho de conclusão de curso, que foi inteiramente sobre a construção do hip hop em Roraima de 1999 a 2011, que aí agora recentemente eu consegui terminar a minha licenciatura em história com essa temática. Então, foi coisas que foram acontecendo, foi eu fui gostando e desenvolvendo, e hoje eu consegui produzir um material historiográfico que começa a salvaguardar a cultura aqui no meu estado. Porque quando se fala de hip hop, pensa muito no Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste, pouco se fala do Norte. Mas o Norte também, ele foi tendo desenvolvido a cultura hip hop aqui também desde a década de 80, 90. Só não tinha ainda o registro dos pioneiros. E agora a gente já tem trabalho que consegue embasar isso. Fotos, produções acadêmicas, relatos, entrevistas com os pioneiros. Então, é uma linha de tempo que foi se aprofundando. Que da hora, né? Pioneiros, né? Eu fiz uma série sobre as pioneiras do hip hop. E a gente está no grupo lá. Vou adicionar você lá para você trocar ideia com elas lá, tá? E aí a gente falou com todas as. Com todas não, né? Porque teve muitas que pararam e a gente não conseguiu contatos. Mas estão ali Sharon Line, Lady Rap, Ieda Rios, Tula Mello, Bia Sankoff, entre outras, MC Regina, a própria Kika. E é muito legal quando você toca nesse assunto pioneira, sabe? Porque muitos estão apagados, né? Muitos nem sabem quem começou o hip hop aí em Roraima, e não só aí, mas em todos os lugares, e você resgatou. E você tocou num ponto muito legal que até que queria fazer essa pergunta para você. Muitas vezes, quem está no Sudeste e no Nordeste tem uma visão muito limitada sobre a cultura preta e o hip hop no extremo norte do país. Como é construir, viver a cultura hip hop em Boa Vista? Quais são as dores e as belezas de fazer o rap na fronteira de Roraima? É complexo, porque, como dito, a gente é uma tríplice fronteira. A gente divide fronteira com a Venezuela e com a Guiana. Isso nos auxiliou até para o desenvolvimento do hip hop aqui. Temos muitas pessoas que são do hip hop roraimense, que são venezuelanas, que são guianenses. Então, trazem também alguns aspectos da cultura desses dois países para Roraima. Mas também, como a gente é um estado de extremo norte com alto fluxo migratório, outras pessoas de outros estados também vêm para cá. Por exemplo, eu desenvolvi toda a minha carreira aqui. Eu cheguei em Roraima em 2013, mas eu sou paulista, sou de Carapicuíba, São Paulo. Então, trago também essa questão paulista, minha visão já de ter sido criada por uma parte de São Paulo, depois eu fui para Rondônia, enfim. Então, é essa mistura da linguagem hip hop com a realidade local. E aí vem, por exemplo, a questão de várias festas de DJs, o início de DJs está muito próximo com um estilo musical e uma forma de tocar da Venezuela. Eles mesclam muito aqui. Traz também a questão indígena nos grafites. Temos grafiteiros aqui que seus personagens são totalmente indígenas, como o Canaimé. Canaimé é uma lenda aqui de Roraima, que é meio que um espírito vingador da floresta, mas também ele é um espírito brincalhão. Então, às vezes, ele prega a peça, quem entra na mata, ou coloca fogo perto de casas. Então, essa é a lenda do Canaimé. Isso foi
incrementado e absorvido pela cultura hip hop daqui, como uma forma de expressão, como também a própria distribuição geográfica de Roraima, né? Especificamente de Boa Vista, que a gente tem um plano piloto, onde o nosso centro ele é em formato de LED, inspirada em Belo Horizonte e Paris, só que aí com um crescimento desordenado, migração para a Amazônia, etc., a gente cresceu muito para a periferia. Então, a maioria que a gente chama de periferia é da Zona Oeste. E isso tudo foi implementado no hip hop roraimense. Então, as partes boas de fazer parte do hip hop roraimense, uma tríplice fronteira, é ter todas essas influências culturais convergindo e multiplicando e diversificando as linguagens do hip hop, porque, como sabemos, em cada localidade é incorporada a questão local, social e histórica daquele espaço. A parte ruim é essa questão de desvalorização da cultura hip hop aqui. A gente ele é muito marginalizado, apesar de estarmos avançando. Em 2023, a gente fomos reconhecidos como patrimônio cultural e material de Roraima, um dos únicos estados nortistas que tem essa lei. Então, com muita luta, a gente está avançando para esse reconhecimento, ganhando espaço nos festivais de música, um espaço voltado diretamente para a cultura urbana, lógico, nos editais. Só que investimento mesmo, de saber que a gente consegue desenvolver, por exemplo, grandes shows, ainda não temos essa estrutura, não temos esse reconhecimento, esse investimento. Ela é essa questão de preconceito. E como a gente é longe do Sudeste, onde é o epicentro da indústria cultural do hip hop, aí fica mais difícil de você estourar, né? Falando, ser reconhecido nacionalmente, porque, assim, quando nós falamos de cultura hip hop, como eu falei, a gente pensa muito no Sudeste e nas outras regiões. E tem uma questão também geográfica de preconceito com o Norte. Não se acha que há cidade no Norte. Se não há cidade, não há Uber, então não tem cultura urbana, não tem hip hop. Então, até você conseguir acessar outros estados, é complicado, porque às vezes a gente vai fazer parte de eventos nacionais, e aí eu falo, sou de Boa Vista, Roraima. Ah, tá, ali em Rondônia, né? Sempre confunde Roraima e Rondônia. Então, essas são as dores de fazer parte daqui, o isolamento geográfico. As passagens aéreas são muito, muito caras, porque Roraima ela faz parte de uma ilha dividida por rios, que se chama a Ilha da Guiana. Então, a gente só consegue sair por terra até Manaus, o restante é de barco. Então, a gente só sai daqui para São Paulo, por exemplo, de avião. Não há ônibus que faça esse trajeto. Até para Belém mesmo, não há ônibus que consiga nos retirar daqui para Belém, que é aqui do lado. Então, esse isolamento geográfico talvez seja das maiores dores que a gente passe por desenvolver hip hop aqui. Porque até para se deslocar para fazer esse intercâmbio é muito necessário, às vezes, para conseguir esse contato, para conseguir ser reconhecido nacionalmente, é difícil. Além da estrutura da própria cidade, né? A gente tem algumas dificuldades com luz, por exemplo, é muito comum ter blackout aqui. Mesmo a gente agora, né, recentemente, nesse ano a gente foi interligado com o sistema elétrico brasileiro, mas antes a gente passou pelo sistema venezuelano, diesel, termoelétrica, então a questão energética é uma coisa, porque às vezes você está trabalhando com a internet para divulgar seu trampo, acaba a energia, está fazendo uma live para divulgar nacionalmente, acaba a energia, cai a internet. Então, são algumas das dificuldades que a gente passa. Que da hora. E é da hora essa troca de vivência, né? Quando eu conversei com o Spencer, ele falando lá com os indígenas também, que ele vai lá com os indígenas trocar ideia, com o pessoal de quilombos. Aí tem quilombos também? Aqui em Roraima não temos remanescente de quilombos reconhecidos. A gente tem uma especificidade muito grande da história de Roraima, que nem reconhece a escravização de povos negros aqui em Roraima, especificamente. E os poucos dados que a gente tem demonstram que quando a pessoa escravizada negra fugia da escravização aqui, elas iam para as comunidades indígenas, tanto que Roraima é um dos estados que mais tem comunidades indígenas e tem a maior comunidade indígena demarcada por linha contínua, que é a Raposa Serra do Sol. Então, reconhecimento de remanescente de quilombo a gente não tem.
É uma pesquisa que está sendo feita, tem uma terra que está sendo analisada para ser titulada, mas assim, oficialmente não é reconhecida. Mas temos muito intercâmbio com as pessoas indígenas na questão do hip hop. Temos grupo de break indígenas, o nosso atual representante estadual no Duelo Nacional de Hip Hop, que foi, Duelo Nacional de MCs, que foi por 2 vezes o Neto MC, ele é indígena Wapixana. Então, a gente tem essa participação indígena muito forte, como também a participação negra, né? Não sendo remanescente de quilombo, não sendo quilombolas, mas sendo da comunidade negra. Que da hora, hein? Ó, família, eu falo, se o hip hop não é conhecimento, é o quê? Passou da hora do hip hop dentro da escola. Imagina você tendo uma aula da Rafa, falando de hip hop, falando de história, falando do seu estado, falando da sua cidade. Mano, eu vou voltar a estudar. Se a Rafa for dar aula lá, eu vou fazer questão de assistir uma aula dela, mano. Que o hip hop, a gente fala que o quinto elemento do hip hop é o conhecimento, né? Se isso não é o conhecimento, não é o quinto elemento do hip hop, então o hip hop tem que nascer de novo. E aí você falou do MC que batalha, né? Foi disputar o Nacional. E aí em 2019 você ajudou a organizar a Batalha Delas, a primeira batalha de rima exclusivamente feminina do seu estado. Como foi romper o machismo da cena local e criar um espaço seguro para que as meninas pudessem se expressar através do freestyle? E qual foi o impacto dessa batalha na vida das jovens MCs de Boa Vista? Foi uma luta, né? Como todo tipo de discriminação, romper o machismo é um processo muito difícil. Tanto que a primeira batalha delas, a gente só teve 4 MCs pela questão do julgamento mesmo. Elas se sentiam muito pressionadas a subir no palco, em segurança e tal. Mas assim, foi uma batalha maravilhosa. A gente teve uma estrutura ótima. Todas as batalhas foram muito boas. Elas treinaram, se dedicaram. E isso começou a dar uma sacudida. Infelizmente, eu sou a única dessa geração de 2017, começou em 2017, eu fiz em 2019, e da batalha delas eu sou a única que ainda está em atividade. Foi por isso que em 2024 eu criei o Coletivo Minira, juntamente com a Beguel Pella, para a gente fomentar mulheres e diversidade dentro do hip hop roraimense. E aí foi outro processo também bem complicado, a gente sofreu ataque, como a batalha delas também sofreu, como eu também passei por ataques na internet, em post, etc., pessoalmente. Mas foi assim, é maravilhoso ver a multiplicação de outras mulheres dentro da cena. Apesar das MCs que começaram comigo ter parado, elas deixaram um legado muito bacana de mostrar, olha, aqui eu fui a primeira mulher a gravar um rap, aqui foi a primeira batalha. E aí as novas gerações já sabem quem foi essas mulheres e estão continuando o legado. E aí com a Minira agora, a gente já consegue ter mais pessoas, tipo, 5 mulheres rimando. E para mim é uma coisa maravilhosa, porque por 7 anos, 9, agora eu estou por 9 anos, muitas vezes de 16 MCs eu era a única mulher. Não só nas batalhas, como nos eventos de reconhecimento do hip hop, etc. Então, saber que tem 5 mulheres rimando, mais 5 no break, as grafiteiras estão começando, estamos começando DJs também. Para mim, assim, é maravilhoso saber que a gente está multiplicando e estamos conseguindo mexer na perspectiva dos caras sobre a presença feminina dentro das batalhas, tanto rimando como na produção. Agora, eles têm muito menos resistência do que na minha época. E eles são mais receptivos, eles respeitam mais e entendem o significado daquilo. Então, acho que foi um trabalho que a gente começou em 2019, que agora, em 2026, eu vi bastante fruto com o Coletivo Minira. Que da hora. Todo mundo vai me responder a mesma pergunta. Eu fiz isso para o Dr. Marcelo, que ele é advogado e é cantor de rap, para a Kika, o Breno do X4 também. Como foi a sensação de subir no palco e batalhar? A primeira vez, meu Deus. Batalhar a primeira vez? Uhum. Como é que foi? Muito A sensação? nervosismo. Muito nervosismo. Foi... Tanto que eu não lembro direito a batalha até hoje, tão nervosa que eu tava. Assim, misturado com emoção, aquela adrenalina de estar ali, tu tem que entregar Uhum. tudo. E sentir a vibe da roda pela primeira vez, de você mandar uma rima boa e todo mundo vibrar, assim, é inesquecível. Foi o que
ainda me manteve dentro da batalha. Antes da gente começar a entrevista, você falou que também tentou por um tempo e depois entendeu que não era Aham. aquele espaço que você queria pertencer e saiu. Por muito tempo eu também não me reconhecia dentro da batalha, porque desde o início eu não queria competir exatamente, eu não queria só ganhar batalha. Eu queria mostrar que as mulheres eram capazes de rimar e se destacarem dentro da batalha. Então, mesmo eu não ganhando muitas batalhas durante a minha trajetória, eu consegui marcar essa presença e incentivar outras pessoas a iniciarem. Então, aquele nervosismo, aquela nostalgia, etc., do início, hoje eu ainda consigo sentir mais. Sentir a emoção e Uhum. o amor pela batalha, e não só aquela pressão de tipo, eu tenho que ser boa e provar algo para alguém. Agora eu consigo fazer um freestyle, batalhar, participar agora do estadual mais maduro. Eu participei pela primeira vez em 2021 e fui a primeira mulher de Roraima, né, primeira MC mulher a chegar no estadual, na final do estadual. E na época, acho que do norte, eu fui a primeira mulher também a chegar no final do estadual de todos os estados. E eu não sabia disso até esses tempos, quando eu fui, né, jogar meu nome no Google para ver o que tinha sobre mim Aham. e vi que tinha uma tese de mestrado com meu nome, porque, enfim, como a gente conversou no início, os caras não aceitavam muito a minha presença. Então, por muito tempo, eu fui rotulada de Uhum. vitimista por falar sobre o apagamento das mulheres dentro da batalha de rima, sobre machismo, etc. E aí, nisso, na batalha, atacaram exatamente isso, falando isso. E aí, no final, eu fiz um discurso que eu nem sei como é que eu consegui, que eu tinha uns 19 anos na época. E aí eu falei, quando a mulher subir em cima do palco, você não chame ela de vitimista, porque aqui tem 20 homens e só tem uma mulher. Alguma coisa está errada aí. Eu acredito na ciência, isso é estatística. Tanto que de fora reagiram sobre isso. E durante todo o processo da seletiva do estadual, todas as mulheres que participaram do estadual, entre aspas, assim, as que entraram em contato comigo, passaram pelas mesmas cenas que eu passei, de ser desacreditada, de piadinhas nos bastidores, etc., como se a sua presença ali não, não fosse merecedora, sabe? Só que eu fui a única que falou no final do estadual sobre isso, porque às vezes a gente fica até coagida de tocar, né, nesse assunto abertamente. Então, essa emoção, dessa pressão, desse nervosismo, me acompanhou do início, como eu falei, da primeira batalha até o fim. E aí, às vezes, parece que toda batalha é minha primeira batalha, porque sempre tem uma emoção, sempre tem aquela pressãozinha, aquele frio na barriga, de querer entregar o seu melhor, mas é assim, uma coisa que cada vez eu gosto mais de participar. Não só pela competição, mas pela ideia trocada dentro da batalha. Eu gosto de não atacar o MC, o seu lado pessoal, o seu lado pessoa, individual, mas a gente debater algum tema social e, geralmente, quando os homens vão batalhar comigo, eles também vão nessa pegada, porque sabe que me atacar individualmente não vai funcionar tanto, porque eu sou ótima, mas a gente debater um assunto mais profundo, e aí eles mostrarem também um assunto mais Uhum. profundo, enriquece muito. Que da hora, né? E como é que você vê a cena nacional hoje da mulher dentro do freestyle? Ainda agora temos uma deficiente, né, que é a Vale. Como é que você vê a cena, vocês aí do Norte, Nordeste, dentro da cultura hip hop mesmo? A gente sabe que tem machismo ainda, não adianta disfarçar, falar que não existe, porque a gente sabe que existe. É isso que você falou, no bastidor, começam as piadinhas, sempre as mesmas piadinhas, vocês estão aqui por causa disso aí e tal. E como é que você vê a cena hoje do rap, das batalhas? Eu vejo que as mulheres estão se destacando demais, demais mesmo. Elas estão muito, muito boas. Eu acompanho a Vale, que é uma pessoa com deficiência visual, e ela tem 15 anos, se eu não me engano, e ela já consegue ter uma desenvoltura dentro de batalhas, inclusive batalhas grandes, né? Como a Batalha da Aldeia, que ela Uhum. participou do aniversário, de uma forma muito genial. E não precisa nem falar da Levinsky, né? A Levinsky está levando a Batalha da É. Aldeia direto, as grandes batalhas de São Paulo. Então a gente vê como uma coisa muito positiva, porque isso incentiva outras pessoas, outras mulheres de todas as localidades brasileiras a se inspirarem. E eu falo isso porque eu, quando iniciei, eu procurei mulheres que faziam parte das batalhas de rima para conseguir me inspirar, as mulheres que faziam rap,
E aí foi assim, eu fui muito incentivada e muito influenciada, principalmente pela Clara Lima e pela colombiana. A Clara Lima, acho que é São Paulo, Rio de Janeiro. Não, ela é de Belo Horizonte. Acho que é de Uhum. Belo Horizonte. E a colombiana também de Belo Horizonte. Que quando eu vi o jeito que elas rimavam, que é uma forma mais agressiva, eu, assim, me apaixonei. É essa forma que eu quero me portar dentro da batalha. Eu não quero ter medo de atacar outra MC, eu me sentia na batalha. Então, tanto que a minha primeira batalha falaram que eu ia bater no MC porque eu estava sendo agressiva, eu estava indo para cima mesmo, estava falando sério com ele e não esperavam Sangue no olho. que eu fosse para cima. Então, eu vejo de uma forma muito positiva e sempre acompanho elas como uma forma de inspiração, referência, para entender como ela também constrói o freestyle delas utilizando a nossa voz, porque como a nossa voz é uma voz feminina, às vezes, se você não tiver cuidado, ela fica estridente, se você gritar demais. E Uhum. aí elas conseguem controlar isso de uma forma muito genial para conseguir trabalhar bem a dicção e a voz dentro da batalha para não parecer estridente ou não transparecer nervosismo. Então, Levinsky, Colombiana, a Vale, tem outra mana que eu acompanho também daqui de perto, que é a RK, que é de Manaus. Eu vejo como, a gente vê como uma inspiração mesmo, de ver que a gente pode chegar a grandes batalhas, batalhas profissionais como a KM, a nossa primeira representante mulher, venceu o Duelo Nacional de MCs, que ia ser uma grande referência, e aí ver elas nesses palcos é tipo, é possível, elas conseguem trabalhar muito bem a voz, a dicção, a Uhum. postura, etc. Então eu também consigo. Que da hora, né? E aí, Rafa Black, você sai das ruas, das batalhas e vai para academia. Como foi isso daí na sua vida? De sair da rua, levar o hip hop para dentro da academia? Foi uma coisa que eles caminharam sempre juntos, desde o meu início da graduação em 2020. Eu já fazia parte do hip hop, já estava bem, né, consolidada, e aí eu entro para o curso de História. E entrar para o curso de História sendo do hip hop foi, tipo assim, encontrar uma casa. Porque a História trabalha exatamente o que o hip hop trabalha. A Uhum. questão de consciência histórica, transformação social, processos históricos, a forma que a sociedade se estrutura, crítica à forma que a sociedade se estrutura, mostrando como a gente pode desconstruir alguns preconceitos, algumas discriminações. Então, quando eu entrei dentro da graduação de História, foi como se o hip hop e História, que os dois são com H, eu estava pensando nisso hoje, que daria até uma música, É se mesmo. abraçasse. Uhum. E aí foi algo assim maravilhoso, porque me fez me aprofundar ainda mais no hip hop e na história do hip hop. E aí foi quando eu encontrei o Quinto Elemento, e é onde também eu me identifico muito. E foi por isso que eu fiz o TCC sobre história do hip hop roraimense, para conseguir mostrar dentro mesmo do trabalho como o hip hop tem seus próprios códigos sociais, linguísticos, éticas, morais, tudo baseado no quinto elemento. E também pela questão do quinto elemento ser uma forma de preservação do hip hop, sendo fundada exatamente para isso, para preservar os quatro pilares e a filosofia do hip hop. Então, foi duas coisas assim que se complementou e me ajudou muito ser do hip hop para alguns processos que nós, pessoas negras periféricas, passamos dentro da universidade, que a gente sabe que é elitista, sabe que é excludente, que não reconhece o conhecimento de rua como uma forma de conhecimento. Então, ter isso aí enraizado dentro, né, me ajudou várias vezes. E ser MC, nosso seminário, sempre tirei 10, porque Por que seminário será, é né? ser boa oratória. Às vezes Uhum. eu estava 30 minutos antes do seminário, o resto era tudo freestyle e 10, tá ótimo. E nas Porque apresentações, dava um frio na barriga? Na academia? Ou já tá com... tava. Porque assim, eu sou palestrante também, tô no hip hop desde 99, e não adianta, Rafa. Cada palestra que a gente vai dar, dá um frio na barriga. A gente está fazendo aqui, acho que é o 17º Pod Afro. Se a gente não sentir um pouquinho de medo, não é medo, receio, o friozinho na barriga, a gente não tá mais, ó, tô até arrepiado de falar, porque é a nossa vivência, né? É,
é aquilo que a gente quer para nossa vida. Hoje eu tenho 2 filhinhas, só para você ter uma ideia, eu sou neto da vovó do hip hop de Sorocaba, que foi o Nino Brau que deu esse nome para ela, entendeu? O Nino Brau veio para Sorocaba, a gente participou do Fórum do Hip Hop do interior. Então o hip hop está na minha vida desde 87, quando eu nasci, né? Quer dizer, antes de eu nascer, minha mãe já ia para os bailes, já curtia. E aí, uma pergunta muito legal para você, que além da academia, Vossa Senhoria escreve, como é que foi essa mudança de chave, né, que a gente pode falar, do hip hop, do MC, das batalhas, de vir para a faculdade, e aí você resolve ser escritora. Como foi isso? Foi esse processo de me encontrar muito na palavra. Foi quando eu comecei a trabalhar um pouquinho mais sobre prosa, e aí eu já tenho 2 prosas publicadas, que é a Sociedade das Rosas e Liberdade, que é uma forma de desenvolver mais histórias, que eu gostava muito de inventar histórias quando era criança. E aí eu percebi que às vezes falta algumas histórias que analisem a negritude de uma forma até um pouquinho alusiva para crianças, jovens e tal. E foi quando eu desenvolvi a Sociedade das Rosas, que faz essa equiparação entre a variedade de rosa, que a gente tem mais de 139 tipos de rosas, mais de vários tipos de cores, com, sem espinho, rasteiras ou não. E aí eu comparo com a questão de pessoas, que existem vários tipos de pessoas também. E que isso é normal, mas, né, uma sociedade que tinha padrão, enfim. Então, foi um processo até muito gostoso de se desenvolver, e foi por conta da Mostra de Cinema e Literatura que teve aqui, que é a Mostra Picuá de Cinema e Literatura. E aí nossa, prosa, faz tempo que eu não escrevo, vou tentar. E aí, a primeira vez que eu tentei, eu consegui o 3º lugar, concorrendo com pessoas aqui da literatura de, tipo, 20 anos de literatura. Ótimos escritores. Então, tipo, olha, eu levo jeito. Então, eu comecei até a escrever um livro na época, não foi publicado ainda, não tenho livros publicados fisicamente ainda, mas é uma grande vontade minha. E aí que eu começo a escrever várias prosas sobre vários temas e que eu pretendo publicar mais para frente, com recurso e tal. Então, foi assim, uma descoberta de desdobrar tudo isso e um complemento também. Tipo, já desenvolvo a palavra pelo MC, pelo freestyle, pelo rap, poesia, aí a prosa chegou para diversificar ainda mais. E foi assim, maravilhoso. Que da hora, né? Eu tenho 2 perguntas. Uma sobre seus livros, outra sobre a faculdade. Você é acadêmica de história e traz as suas poesias e conta o conceito de escrevivência, consagrado por Conceição, como a sua vivência como mulher negra do Norte se transforma em literatura. Como é equilibrar o rigor da pesquisa histórica na faculdade, com o lirismo cru e o direito da poesia marginal da rua. Foi um desafio grande conseguir mesclar os dois, porque assim, a academia ela perde uma objetividade quando você está pesquisando, porque eu fiquei com muito medo durante o meu TCC de romper e isso prejudicar o meu trabalho em questão de ser reconhecido institucionalmente pela academia e pelos lugares institucionais que o hip hop realmente precisa acessar. Então, foi um desafio conseguir ter a fluidez de uma escrita literária com a escrita acadêmica, tanto que eu tentei ao máximo me distanciar. Eu não citei, por exemplo, durante o meu TCC, que eu fazia parte do hip hop também. Eu só cito no agradecimento. E foi uma coisa que a banca e minha orientadora estava assim, muito, Rafa, tu tem que se colocar mais no texto, etc. E aí eu estou tentando, mas eu estou com medo de furar essa objetividade e isso prejudicar o meu objeto, não ser visto como um trabalho historiográfico do jeito que precisa ser para a gente alçar outros voos. Porque quando eu trouxe o hip hop como tema de pesquisa, também, além de salvaguardar, era pensando como isso ia ajudar institucionalmente para a gente brigar com o poder público, etc., por mais reconhecimento e recurso. E aí, se o trabalho fosse prejudicado pela minha subjetividade de ser parte do hip hop, eu fiquei com receio. Mas quando foi para a banca, e como eu trabalho história oral, que é a gente faz entrevista, então eu analiso essas entrevistas, a professora falou: olha, Rafa, coloca pelo menos a sua introdução. Já dá para perceber que você conhece os entrevistados do jeito que ele fala com você, porque na história oral você pode fazer isso.
mas como a minha orientadora não era da história oral, ela era da história do tempo presente, que era o mais próximo que eu conseguia aqui, ela não tinha ainda me falado como essa professora que era especialista em história oral. Então, no final, né, a versão final, eu consegui integrar mais o meu ser com o TCC. Tanto que durante o TCC dá para perceber que eu tento muito entrar nos códigos internos do hip hop. Que a gente que faz parte do hip hop e lê sobre hip hop, livros de pessoas, né, de produções acadêmicas, percebe quando a pessoa não é do hip hop. Porque começa a errar sobre os 4 elementos. Chama o rap como elemento e não como produto. Aí a gente já fica, ó, esse daqui não faz parte dentro do hip hop. Ou chama o breaking de break dance. O grafite com um F, um M e T, que são códigos, né, de saber como se escreve até os elementos, que só quem é de dentro do hip hop, se aprofunda no hip hop, que entende o porquê para a gente isso é errado. Então, foi nessas coisas que eu consegui mesclar os dois. Usar a escrevivência da minha experiência dentro do hip hop, entender os códigos que a gente usa tanto na linguagem quanto na própria denominação dos elementos e trazer para a escrita acadêmica de uma forma científica, mas sem perder essa essência. Eu estava muito preocupada de perder essa essência, de respeitar as denominações, as formas de fazer cada subgênero de cada elemento que cada um tem, né? Meio que se desenvolve vários subgêneros. Por exemplo, o grafite tem vários estilos de grafite, tem o bomb, o style, freestyle, entra o breaking, com vários outros passos, seus pilares. Então, são coisas assim que eu fiquei muito preocupada em como fazer essa escrevivência, minha experiência, e também essa questão de respeitar os pilares e o que a gente sabe de forma oralizada, né? Que a gente troca mais saber de forma falada do que escrita, muitas vezes. E aí, como entra a minha escrevivência enquanto mulher negra? Foi na escolha do tema, porque quando eu desenvolvi o TCC, por exemplo, aqui no meu estado eu tenho muita dificuldade de encontrar as mulheres que fizeram parte do hip hop de 99 e a 2011, porque todas elas pararam, elas não estão mais em atividade dentro do hip hop roraimense. Então, encontrar essas mulheres, muitas se mudaram, etc., foi muito difícil, tanto que eu consegui entrevistar só uma. E entrar sobre a questão negra dentro do hip hop também foi uma dificuldade, tanto que eu deixo gênero e raça em aberto para as próximas pesquisas para mim poder se aprofundar, porque as minhas fontes não trouxeram raça como um determinante para a criação do hip hop aqui. Trouxeram mais a questão social, exclusão social, desigualdade social dos bairros, do que a questão raça como centro, apesar da maioria das pessoas serem negras e indígenas, as entrevistadas. E aí isso é muita influência, como eu falei, da questão histórica-política aqui de Roraima, porque até o reconhecimento de pessoas negras como maior parte da população roraimense e o racismo como uma forma de discriminação presente aqui no estado é algo que recentemente que está ganhando palco nas discussões, tanto acadêmica quanto social mesmo, assim. Então, não aparece tão fortemente quanto desigualdade social, mas aparece. E influencia muito na produção das músicas, na produção dos grafites da época, etc. Mas, primeiro, eu comecei a lapidar com a desigualdade social, a questão da exclusão social, como resposta para isso. E a gente tinha uma questão da violência das galeras, que é conhecida como gangues também, que eram grupos de jovens que roubavam, tinha conflitos territoriais, uma pessoa de um bairro não podia ir para outro. Então, tudo isso, toda a minha escrevivência enquanto pessoa negra foi na temática, foi na forma de tratar as fontes, na forma de chegar ao respeito. E aí eu acho que é até uma crítica para a minha geração, que é a mais nova, ter respeito pelos mais velhos que vieram antes no hip hop, saber chegar a eles com respeito, e é como você falou, não apagar a contribuição deles, muito pelo contrário, sempre restaurar, conhecer e deixar aberto, porque a gente só está hoje fazendo hip hop, tendo reconhecimento, ganhando dinheiro com isso, ou viajando, tendo políticas públicas voltadas, como recentemente a gente foi considerado uma manifestação cultural do Brasil, porque essas pessoas vieram antes e começaram essa luta. Então, a escrevivência está muito nessa perspectiva da minha experiência e como transformar e traduzir isso para todas as linguagens, tanto acadêmica quanto das produções culturais.
Que da hora. E seu TCC está disponível para quem quiser Sim. ler? Então, assim, Agora está depois... disponível no site Contemporâneos com Uhum. COM. Ai, agora soletrar para mim. Depois a gente procura lá. Porque, assim, você sabe que o É Nino porque ele é Brown... muito específico, que Uhum. é contemporâneo, mas escrito de uma forma da etimologia latim, né? Que é Uhum. por conta do grupo de estudo. Não, o Nino Brown, ele tem o acervo dele na Unicamp. Aí Uhum. depois você fala assim, Nino, conversei com o Caio lá, tô mandando meu TCC para você pôr lá, entendeu? Que é esse acervo dele tem vários TCCs sobre a cultura hip hop, né? Querendo ou não, muitos jovens iam na casa do hip hop de Diadema lá, e imagina que honra, né? Pra família, mano. Ter uma. Eu vou dizer doutora, mano, porque eu gosto desse termo. A gente tem que usar mesmo. Doutora em história, olha que da hora. E, e Rafa, e nos seus contos, vamos falar um pouquinho dos seus contos. A Sociedade das Rosas e Liberdade. Ouro finalista na Mostra Picuá de Cinema e Literatura. Conta para nós o que essas narrativas em prosa trazem sobre a realidade social e as dores da nossa gente. Qual é o papel da ficção na denúncia do racismo? Só agora eu dei uma pesquisada aqui para falar. Contemporâneos é CONTEMPORANEUS.org. Uhum. Depois a gente coloca lá na Contemporâneo. descrição, lá no YouTube, lá quando a gente for fazer a descrição do vídeo, a gente coloca lá a sua rede social e já põe aí também para todo mundo que quiser. Eu vou querer ler, tá? E quando tiver o físico assim, ó, formato físico assim, o bonitinho, cadernadinho assim, tiver uma cópia, você manda aqui pra gente colocar no nosso acervo também, tá? Sem pressão, tá bom? Respondendo à pergunta, as duas prosas ela traz essas duas perspectivas. Primeiro, a Sociedade das Rosas trabalha fazendo uma comparação entre as diferenças de rosas, os tipos, etc., e as diferenças de pessoas e a pressão estética que uma rosa negra sofria para se parecer com uma rosa cor-de-rosa, porque elas eram mais aceitas, fazendo essa comparação entre raça, cores de rosa, e essa aceitação, então, a Sociedade das Rosas fala sobre Eleuá, que é inspirado no nome Yorubá, que significa mais linda, e aí ela se descobrindo uma pessoa negra e aí tentando se esconder para parecer uma pessoa branca, só que falando dela enquanto uma rosa negra, querendo ser uma rosa cor-de-rosa. E aí vai narrando como ela tentou se esconder, se pintar e tal, se mudar para tentar, mas no final não conseguiu e se aceita enquanto uma pessoa negra, né? Enquanto uma rosa negra. Liberdade, eu trouxe uma questão que eu achei muito massa, que eu acompanho a Conceição Evaristo, que ela falou que a literatura é uma forma de tampar as lacunas que a história deixa em aberto, como um defeito de cor, né? O livro Um Defeito de Cor, Uhum. que narra a questão da Luísa Marim, se eu não me engano, a vinda dela de uma forma literária, até ficcional, porque não se tinha registro sobre a vinda dela. E aí eu faço isso com Liberdade. Liberdade narra um Belém. Eu me inspirei num texto chamado A Presença Negra na Cidade de Belém, uma cidade escurecida, que discute a presença de pessoas negras dentro de umas maiores metrópoles nortistas, que às vezes é muito excluída a questão da presença negra na Amazônia. E aí tem um livro muito bom que se chama O Fim do Silêncio, a Presença Negra na Amazônia, que trabalha exatamente isso. E aí eu trago uma personagem que eu vi nesse texto acadêmico da Cidade Enegrecida, que é uma mulher que era quitandeira, que ela vendia quitutes no centro de Belém e comprava não só a liberdade dela, ela comprou só a liberdade dela, como a liberdade de outras pessoas, e aí era chefe de família nessa cidade em 1800, ainda durante o período escravocrata. E nisso ela era muito conhecida por isso, por vender seus quitutes e comprar a liberdade de outras pessoas e essas pessoas morarem com ela. Então ela era chefe de família. Eu trago essa perspectiva para dentro do conto Liberdade, fazendo essa comparação dela comprando a liberdade dela e ajudando outras pessoas a conseguirem a liberdade através do dinheiro, mas também através da fuga para quilombos. Uhum. Porque Belém é um dos Interessante, sim. estados aqui, notícias que mais tem que remanescente de quilombos.
E aí eu vou narrando como ela tentava se esconder dentro da sociedade de Belém, né? E quando ela foi resgatar uma jovem, né? Uma jovem fugitiva de um engenho, bate na porta dela, pedindo abrigo. E aí ela esconde essa jovem, que se chama Minira. E aí acaba que a pessoa, né, o capitão do mato vai atrás, etc. Aí captura de novo, e aí ela se organiza junto com o quilombo para resgatar, não só ela, como outros escravizados. E, e aí, no final, o Minira fala, né, agradece ela ter resgatado e fala: meu nome é Ominira, que Yorubá significa liberdade. Por isso vem o nome. E aí é dessa forma, fazendo esse paralelo de comparação e de narração, trazendo experiências negras verdadeiras para dentro da literatura, trabalhando essa escrevivência e essa fala da Conceição Evaristo, que me pegou muito, que realmente a literatura cobre lacunas que a historiografia deixa em aberto. Porque, assim, para fazer um trabalho de história, você tem que ter fontes. E, às vezes, e aqui no Brasil, principalmente, essas fontes foram queimadas. A gente tem relatos de fontes de pessoas escravizadas que foram pragas, que durante o período de um governo, ele queimou todos os registros. Então, se perdeu o nome de origem, de onde vieram e etc. Então, trabalhar esses contos, principalmente Liberdade, foi uma forma de trabalhar a presença negra na Amazônia e trazer história e literatura. Que da hora. É muito conhecimento. É muito conhecimento. A gente fala que o hip hop é diferente, mano. Quando a gente fala que o hip hop é diferente, tá aí a prova. Uma menina, eu vou falar de menina que eu já tenho quase. Eu dou, tá? Não parece, mas eu tô chegando nos 40 já. Entendeu? Então, para mim é muito orgulho a gente olhar para trás, assim, igual ontem eu falei para Kika, falei para Spence, agora à tarde eu tava trocando ideia com eles. Mano, vocês são referências pra gente. Vocês não sabem a importância que vocês são. E você, Rafa, você não sabe a importância que você é aí pro seu estado. Você hoje é uma referência também, né? Para as meninas negras, para os meninos também, querendo ou não. Para as crianças que olham você com seu lacinho, com seu black, assim, nossa, mano, que da hora, olha o cabelo dela. Eu gosto, eu queria ser assim também. E como é que você vê isso, Rafa? Você hoje se tornando uma referência também. Eu fico muito feliz e sinto também uma pressãozinha, porque a partir do momento que você é uma referência, então você é uma inspiração, você pode influenciar certas condutas, né? Tanto positivas quanto negativas. Então, a forma que eu me porto, a forma que eu falo, é sempre nesse lugar de ser uma referência boa. E então, assim, Sim. ser uma referência é uma coisa que eu estou percebendo uns 3 anos para cá, que as pessoas estão chegando em mim: nossa, eu te acompanho há 9 anos, toda a sua carreira, estava na sua primeira batalha, você ainda participa, nananã. Ah, eu já te acompanhava antes. E aí está sendo assim um choque tremendo, assim, tipo, nossa, meu trabalho está chegando em patamares que eu nem sabia. E nesse último 1 ano foi assim um impacto grandíssimo. Eu participei de uma reunião técnica no início do ano com o MEC, representando Roraima, e conheci várias pessoas de fora que eu nunca imaginei que eu ia conhecer pessoalmente. E aí, para mim, foi assim um grande pico assim de tipo, meu Deus, tem pessoas de fora que estão me reconhecendo como uma das representantes do hip hop roraimense, né? O impacto que se traz. E para mim, eu me sinto muito grata, honrada e feliz de saber que não só o meu trabalho, como o trabalho de outros produtores culturais aqui de hip hop, estão rompendo a questão do isolamento geográfico e chegando em pessoas de outros estados. Então, eu fico muito feliz, muito grata, e espero a gente conseguir cada vez mais se integrar e demonstrar o quão forte é a cultura hip hop aqui em Roraima. Rafa, é normal, tá? Eu tô no hip hop há muito tempo. E ontem eu fui falar com a Cris do CNJ, eu tremia. Então, mano, é isso que a gente tem essa vivência. Mas que eu tava falando de com o Rap Hood, foi a mesma coisa, mano. É uma coisa é você você vê todo dia ali na televisão, no YouTube, onde for, e outra você tá no olho a olho, né? Não adianta, Rafa, pode ficar tranquila que isso aí vai acontecer mesmo. Que nem você falou quando eu passei o contato do Nino Brau também. É normal, mano. Por mais tempo que a gente fala, tá no hip hop, e isso daí vai ser pra vida toda.
aquela menininha lá que o próprio crescer na cidade. E aí, Rafa, a gente tem uma pergunta de ouro. Pergunta de ouro mesmo, ela tá no meio da casa dela dando rolê aqui da hora. E a gente tem uma pergunta de ouro. Carta Sim. para o meu irmão de sangue e de cor. Rafa, em uma das suas poesias mais marcantes, intitulada Carta para o meu irmão de sangue e de cor, você toca em uma das feridas mais profundas da nossa comunidade, a proteção física e emocional do homem negro, o amor que nos une através do sangue e do tom da pele. Ao mesmo tempo, você é militante da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. A pergunta de ouro. Em uma sociedade que tenta a todo custo desunir as famílias negras e criminalizar nossos jovens, como a sua poesia atua para reconstruir o afeto e a cumplicidade entre irmãos e irmãs pretas? Como usar a palavra marginal para curar a solidão da mulher negra e, ao mesmo tempo, proteger o corpo negro que a violência urbana tenta silenciar todos os dias? Essa poesia ela foi inspirada no meu irmão mesmo. E é uma poesia que dói muito ter feito, porque foi relatando a violência que ele passou em São Paulo, de várias vezes separado com a polícia, né? Então, quando eu escrevo Carta para o meu irmão de sangue de cor, é nessa perspectiva de trazer uma violência, mas trazer essa referência de, tipo, se manter vivo e continuar sonhando. Então, foi essa uma experiência dolorosa. Toda vez que eu recito, eu me emociono, porque acessa, né, essa memória. Mas é muito importante a gente entender essa questão de experiências próximas, né, semelhantes. Toda vez que eu converso com uma pessoa negra, sendo aqui do norte, ou, por exemplo, eu sou de Roraima, sou do estado de Roraima, converso com uma pessoa de São Paulo, que conversa com uma pessoa do Rio Grande do Sul, conversa com uma pessoa do Rio Grande do Norte, sendo pessoas negras, a gente tem vivências semelhantes, porque o racismo está em todo o território. Então, ao escrever essa poesia, narrando meio que uma experiência individual, mas sabendo que não era individual, foi nessa forma de, tipo, você não está sozinho, não está vendo coisa. Tanto que eu queria que o racismo fosse coisa da minha cabeça, eu realmente queria que o racismo fosse somente coisa da minha cabeça. Porque é uma coisa que toda pessoa negra que debate raça, que debate racismo, que denuncia racismo, etc., já escutou. Ah, racismo já passou, isso é mimimi, é coisa da tua cabeça, você está vendo coisa onde não tem. Então, reafirmar que não é uma coisa da nossa cabeça foi nessa perspectiva de, tipo, entender que a gente está unido por uma coisa dolorida, mas também estamos unidos por uma coisa que é uma delícia, que é ser uma pessoa negra. Ser uma pessoa negra é uma coisa ótima. Eu amo ser uma pessoa negra, eu amo meu cabelo, os meus traços, a forma que a minha pele brilha no sol, a questão da minha melanina, ajudar com o envelhecimento, é assim, uma coisa assim maravilhosa. Só que o racismo nos faz achar que é uma coisa ruim. E não é. Ainda mais dependendo de qual localidade você está. Então, juntar essa experiência individual, essa mensagem, essa amostra de tipo, não é uma coisa da sua cabeça, foi uma questão de rasgar mesmo essa falsidade de que não existe racismo. No Brasil não existe racismo em Roraima, porque eu também já escutei muito isso aqui, e falar que existe sim aqui em São Paulo e que a gente compartilha mesmas vivências. Sim. Porque, assim, eu vi um livro muito bom que eu li sobre racismo estrutural, que fala que o racismo se perpetua pela naturalização. Achar que aquilo é natural e não perceber as microagressões, ou as histórias semelhantes, ou como ele se manifesta. Isso que faz ele se perpetuar. Porque se você não entende o que é racismo, ou ignora o que é o racismo, ou o que ele está fazendo, ele continua. Por isso que a gente teve 300 anos de escravidão, passou pela abolição, aí chegou o branqueamento, temos mais de 100, vamos fazer 100 anos de acabar a política de branqueamento, só que o racismo ainda está engendrado na sociedade. Até hoje a gente passa por situações que nossos ancestrais passaram, por causa dessa normalização. Então, quando a gente toca na ferida e começa a se conectar com outras pessoas negras, começa a entender que não é uma questão individual, não é porque acham o seu cabelo ruim, o seu cabelo individual, eles acham todos os cabelos que são da sua textura ruim.
Por que eles falam que é ruim? Porque tem uma questão racial nisso, aí a gente volta e entende que é uma questão social e não individual. E é isso que eu trago na carta para o meu irmão de sangue de cor. E também essa questão dessa discussão sobre a separação da comunidade negra na questão de gênero é uma coisa que a gente sempre debate, porque existe essa questão de tentativa de dominação de gênero do homem negro sobre a mulher negra. Só que ele se caracteriza de outra forma, não é como se o homem negro acessasse todos os privilégios de ser um homem na sociedade, porque ele é um homem negro. Então, ele tem também seu cerceamento, suas violências, e considerar ele tão agressor e tão opressor e privilegiado como um homem branco é errôneo. Isso é realmente separar a comunidade e desgastar uma luta que é a luta antirracista. Sim. Mas a questão de gênero sendo discutida de uma perspectiva de entender que a gente dentro da própria comunidade às vezes reproduz, né, a violência de gênero, e como a gente pode romper isso e conseguir de fato equilibrar a nossa comunidade, aí é uma discussão até bem profunda, de se entender que... Sim. E aí entra sobre várias questões, tipo relacionamento afrocentrado, criação de afeto, criação de quem merece amor, quem não merece, numa sociedade racista e tal. E as nossas formas de se relacionar, duas pessoas machucadas pelo racismo, como é que a gente consegue, né, construir amor entre a nossa própria comunidade se nós não aprendemos a amar ou ser amados em nenhum Sim. tipo de relação, nem amorosa, nem de amizade, nem de familiar, muitas vezes. Então, são, assim, discussões profundas que Carta para o Meu Irmão de Sangue de Cor consegue começar a trabalhar um pouquinho, mas é uma questão, assim, bem complexa que aí, nossa, muitos anos de debate. Que da hora. Não, a gente vai fazer o parte 1, parte 2, parte 3, esquenta a cabeça. E como o seu irmão viu essa poesia? Ah, chorou também, até hoje. Eu tive a honra de recitar para ele já presencialmente quando eu fui para São Paulo em 2024, fui participar de um evento, Fórum de Juventude, representando Roraima. E foi quando, depois de muitos anos, eu vi ele, porque a gente se mudou para Roraima junto. Só que quando ele tinha uns 16, eu tinha uns 14, ali em 2015, mais ou menos, ele foi para São Paulo, morar com meu pai, que é minha mãe e meu pai são separados. Então, desde 2015, a gente não se via. E aí, em 2024, mais ou menos, eu fui ver ele. E, assim, foi uma coisa maravilhosa de mostrar para ele. E ele se emocionou no tempo mesmo que eu escrevia, eu recitava, eu mandava para ele, ele também se emocionava, porque ele entendia que era uma mensagem dele para ele, falando que eu amava ele no final da poesia. Então, assim, era uma troca de afeto também. Que da hora. Mas esse irmão é privilegiado, entendeu? Esse irmão. E você, Rafa, é professora de história, certo? Para mim é professora. Como é que você vê a lei 10.639? Eu vejo como uma grande evolução, né, para a nossa comunidade, tanto na época que ela foi promulgada, quanto agora. Eu trabalho em escola da prefeitura aqui, no ensino de pró-infância, e dentro da escola da prefeitura a gente tem um bloco que trabalha por módulos, né, cada bimestre é um módulo, sobre diversidade étnica racial, diversidade de cabelo, diversidade de cor de pele, diversidade múltiplas. E aí, toda vez que eu vejo que as professoras estão trabalhando isso, eu fico, caraca, na minha época não tinha isso. Tanto que quando elas estão trabalhando isso, é muito comum os aluninhos chegarem em mim e falar, olha, tia, teu cabelo é que nem o desenho que eu fiz. Oh, meu desenho. E na minha época de escola, toda a minha época de escola, não tinha isso. Não tinha. Mesmo eu sendo de 2001, foi promulgado em 2003, ou seja, eu peguei toda a lei 10.639 dentro da escola, e eles não trabalhavam a questão da história afro-brasileira e africana fora da perspectiva de escravidão, porque a gente que passou por esse processo até 2017, 2019, quando começou o movimento de cabelos naturais aqui no Brasil novamente, não via nada sobre negritude na escola se não fosse na perspectiva de escravização, de submissão, de sofrimento, de questões negativas sobre o negro. E aí agora, trabalhando tanto na pró-infância quanto também em escola, ensino médio, ensino fundamental, projetos dentro da escola,
também pelo hip hop, eu percebo que mudou a perspectiva de se trabalhar a história africana e afro-brasileira. Ainda se trabalha o processo de escravização dos povos, que é algo muito importante que a gente não pode deixar apagar, mas não só isso, também trabalhar a resistência dos povos pela escravização. E aí discute o quilombo, a questão das comunidades indígenas, como eles se organizavam dentro do próprio engenho, como a gente trabalhava até a questão da língua e da religião para uma forma de resistência. Então, outros temas sobre história africana e afro-brasileira que está sendo trabalhada, que eu vejo algo muito positivo, e é por conta da obrigatoriedade da Lei 10.639 e a 11.645. E agora, tendo também uma pressão para a implementação dessa lei, não só na questão da comunidade negra, como também a comunidade pedagógica, como também os próprios instituições de ensino e secretarias colocam na BNCC estadual como uma questão obrigatória, porque já está na LDB, já tem leis próprias, só que não estava sendo executada. E agora eles colocaram também algumas, né, secretarias como um ponto para você conseguir recursos, tanto federais quanto estaduais. Se você não demonstrar que você está conseguindo trabalhar e diminuir a incidência de racismo dentro da escola, você não recebe certos recursos. Então, foi mais uma forma de se pressionar, e eu vejo totalmente pela instauração da Lei 10.639, que é a afro-brasileira e africana, e também a 11.635, que é a história indígena, que também está sendo desenvolvida e aplicada dentro das escolas. Eu tenho orgulho de ser uma diretora que pratica educação antirracista. Eu vou até te mandar o contato dela, a diretora Rosana Rocha, é diretora aqui da Lívia, da Raíssa, e ela é engajada, ela participou da Marcha das Mulheres Negras, ela vai participar agora em Brasília, lá do congresso que vai ter de pesquisadores pesquisadores da comunidade negra lá, ela vai estar lá. Ela é uma militante, então ela coloca a escola antirracista à tona. Tem professora que não gosta, que não adianta, você sabe, você está ali dentro da escola, tem professora que nem suporta, entendeu? Eles fazem de tudo ali, festival nordestino, japonês, tudo. Mas quando chega no africano lá, na cultura africana, ele já fica com o pezinho mais para trás. E aí, Rafa, passando por tudo isso daí, academia, tudo que você lá atrás nunca chegou a imaginar, você hoje faz parte da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Como é que essa rede nacional ajuda a fortalecer o trabalho de que está geograficamente distante de grandes centros de produção cultural? Como é a troca de experiência com outras mulheres do hip hop pelo Brasil? Maravilhosa. Me fortalecem muito, sempre me passando formas de como desenvolver a cultura aqui, principalmente voltada para mulheres, como se trabalhar com esse público. E é algo assim que eu tive uma troca maravilhosa. Eu faço parte da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop desde 2020, de forma remota, participando das reuniões e todo engajamento. Eu consigo participar também, que elas trabalham demais, é doido? Mas tudo que eu posso eu estou fazendo junto com elas. E aí, nesse ano, 2025, eu tive a grande felicidade de participar pela primeira vez do Fórum Nacional de Mulheres no Hip Hop, que acontece todo ano. E esse ano foi em Uberlândia, Minas Gerais. Sim. E elas conseguiram puxar minha passagem para mim ir. Assim, na primeira vez que o Roraima participou do Fórum Nacional de Mulheres no Hip Hop com uma representante. E foi assim, dias de troca maravilhosa. Eu conheci a Sheryline. A Sheryline, quando ela me ligou pela primeira vez, porque ela faz parte, né, ela é uma das fundadoras da frente, quando ela me ligou pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus do céu, a primeira MC do Brasil tá falando comigo! Eu te falei, é normal, eu te falei. E ela sabe meu nome. E quando eu chego no fórum, ela vem, me abraça, a Negrati, que é a nossa atual presidenta. Inclusive, as duas estão agora na Flip, participando da Casa de Hip Hop, lançando livros e falando sobre a Lei 10.639. Então, assim, para mim foi uma grande emoção, e elas fortalecem muito, elas se preocupam em chegar em todos os estados. Claro que também tem a questão, não só geográfica, mas também de demandas de trabalho, então não é possível elas desenvolverem tudo. A gente somos representantes, elas passam
as atividades, nos ensinam um pouquinho do beabá e aí a gente desenvolve, mas sempre tem essa preocupação de tentar chegar nos polos, né? Descentralizar. A frente ela está tentando descentralizar o máximo possível, porque é isso, tudo acaba rolando ali no Sudeste. Só que elas estão tentando descentralizar, tanto que a gente já teve fórum no Nordeste, em alguns estados do Nordeste. Agora a gente vai ter o próximo, vai ser segredo, a gente vai lançar, para não dar spoiler, para depois trazer para o Norte. Aí, Já temos segredo. alguns estados do Norte que estão Aham. se preparando para poder trazer o fórum de 2028. Uhum. Então, nessa perspectiva de tirar do eixo Do ali, eixo, né? Sudeste, Centro-Oeste, Sul, e trazer para mais Nordeste e Norte. Então, foram pessoas que eu aprendi e aprendo muito. Tanto a Sherilyn, a Negratia, como a Luna, como também a Mai, que é aqui de Belém, a Cida, que é de Manaus, a UD, que é de Salvador. Então, é uma rede que realmente consegue conectar mulheres de todo o Brasil, em todas as linguagens do hip hop, e a gente conseguir trocar tanto atividades quanto experiências e fortalecer uma outra, conversando, vendo o que está dando no estado de uma, que a gente pode desenvolver no nosso, e vice-versa. Então, foi uma rede que até me auxiliou a não desistir do hip hop, porque, como eu falei, por muito tempo eu fui uma das únicas mulheres aqui. Então, eu me sentia muito Uhum. solitária. E ter essa conexão com a Rede Nacional de Mulheres do Hip Hop me ajudou a desse gás, tipo, é isso, elas passaram por coisas semelhantes. Se a Sherilyn aguentou lá na década de 80, que era muito mais difícil, eu vou aguentar aqui nos anos 2000 e bora para cima. E é uma coisa, assim, maravilhosa de tocar e ver que elas tratam de igual para igual. Não há uma hierarquia de tipo, eu sou a mais velha, eu sou mais Uhum. experiente, eu tenho mais Não. nome nacional. Não, elas tratam de igual para igual. É uma questão realmente assim horizontal, de respeito, de falar de uma forma que todo mundo vai entender, de ser acessível. Tipo assim, quem imaginaria que eu agora posso mandar mensagem para a Sherilyn e ela vai me responder, a primeira MC do Brasil. São Se ela não poucos. responder, se ela não responder, você fala assim, o Caio vai entrar em contato com você. Pode falar, pode falar. Não, vou colocar você no grupo lá com a gente lá. Aí você vai estar lá dentro, lá, Chariline, me responda, tá? Aí você vai ver Ah, só. Que eu gosto nem que eu bagunço precisa. daquela mulherada, viu? Em 5 minutos a mulher responde, eu fico, meu Deus, ela é muito acessível. Sim. Ela é Então maravilhosa. é Muito um de orgulho. conhecer. É Eles o que eu são. falei para você. Isso é só o começo, né? Quando mesmo a gente tendo tempo de hip hop, quando a gente vê nossas referências, parece que o olhinho brilha, assim, você fica sem reação. Porque a primeira sensação sua é você ficar sem reação. Oi. Sim, com vergonha de falar, as primeiras vezes assim, eu chego bem pianinha assim, posso tirar uma foto com você? Vem aqui dar um oi aqui pra Rafa. Fala oi. Essa é a Lívia. Oi, oi. Tá lá em cima, lá. Tá do lado. Viu, Rafa? E aí? Esse papo tá da hora. Estamos chegando ao final do nosso Pod Afro. Queria te agradecer imensamente. Eu vou te fazer 3 homenagens. Dentro dos pioneiros do hip hop, a gente tem as pioneiras, né, que começaram, e temos uma homenagem chamada Mulheres do Hip Hop. Assim como você participou do Páginas Periféricas, você vai participar também do Mulheres do Hip Hop, vai ser um orgulho para nós. Eu vou montar aqui, daí eu te mando. E para encerrar, tem uma pergunta que eu não te mandei, tá? A pergunta que a gente deixa guardadinha, porque é assim, Rafa, o projeto Afroleitura nasce para mostrar que a leitura liberta e emancipa. Para abrir com chave de ouro essa nova temporada, que mensagem ou que poema seu você deixa para as meninas nortistas e de todo o país que estão começando a escrever suas primeiras rimas e contos hoje? Um conselho? Sim, pode ser um poema seu, aí fica à vontade. Ah, deixa eu ver. Viu? Por isso que eu não mando essa pergunta, porque essa daí é para vocês pensarem mesmo, senão não tem graça. As outras perguntas a gente manda. Essa a gente não, porque é para ir no coração. Eu queria te dizer daqui, não desista de ser Beguel, grafiteira, DJ ou MC,
seja do extremo norte ou no extremo sul. O hip hop une todo mundo e mostra que a gente não é só mais um. Seja do Chuí, Aburaí, você pode desenvolver o que quiser ser e também, se quiser ser uma MC. No freestyle do verso que eu mando, em poesia falada, feita de forma improvisada, é para dar essa palavra de você não estar sozinha e não aceite mais nada calada. Se dói, fala. Se sangra, fala. Se quer dizer, grite, mesmo que eles não queiram escutar. Porque no final você não está sozinha e juntas nunca poderão nos parar. Foi aí, família, mais um Pod Afro com Rafa Black. Rafa, foi satisfação total. Muito obrigado. Foi uma aula mesmo. Muito obrigado, a gente falou de todos. Não, porque o foco do projeto do Pod Afro é esse, né? Não só falar só do hip hop, falando da sua vida de uma forma bem legal. E como diz a Liva, acabou de sair daqui, fique à vontade, espaço é seu, redes sociais, como te encontrar. E o espaço aí é seu. Manda. Se quiser fazer uma poesia também, mandar uns versos aí, fica à vontade, que agora o espaço é Rafa Black com vocês. Queria agradecer, muito obrigada pelo convite, por estar ajudando a divulgar um pouquinho do meu trabalho e também o trabalho que está sendo desenvolvido aqui no hip hop roraimense, porque eu acho que é isso, quando um chega, todos nós chegamos. E representar e falar o nome de outras pessoas, para mim, é muito importante. E nisso aqui eu queria dizer que tem várias pessoas aqui do hip hop roraimense, como o MC Frank, Thiago Eminência, Hicks, que é grafiteiro, Miguel Pela, Miguel Barquinho, B-Boy Marquita, DJ Eduardo Queiroz, DJ H. Soares e diversas outras pessoas dentro e fora da batalha nessas múltiplas linguagens do hip hop, que tem uns trampos lindíssimos, e quem estiver escutando esse podcast pode acessar as redes sociais por esses nomes mesmo, tanto na questão das redes sociais quanto também no YouTube, e conhecer um pouquinho mais o que a gente está produzindo aqui e fazer essa troca de talvez convidá-los para eventos aí, ou querer fazer essa ponte de vir para cá, a gente recebe também. Então, se der um pulo em Roraima, dá um toque na gente, que a gente é mestre na receptividade de sair e apresentar um pouquinho da cidade, um pouquinho da nossa cultura. E é isso, no mais, é só agradecer mesmo pela oportunidade e pela escuta. Que da hora. Então, família, foi mais um Pod Afro, o podcast do projeto Afro Leitura. Depois tem uma surpresinha para você, tá? Você colar do lado na parede aí. Você fala assim, que eu ganhei do pessoal de Sorocaba, do interior de São Paulo, lá. Vai colar aqui na parede aqui. Então, família, foi mais um Pod Afro. Rafa, só queria te agradecer. A Liga acabou de sair daqui de novo. Não para aqui. Eu tô no quarto delas, e aí eu gravo aqui, eu fico olhando os livros. Elas devem ter uns 50 livros já, viu? A biblioteca delas aqui tá crescendo cada vez mais. E aí, você pode ter certeza que eu vou mostrar esse podcast para elas lá. Assim, tá vendo? Nunca desistam dos seus sonhos. Olha aí, ó. E ela gosta, ela já via aqui e falou assim, nossa, o cabelo dela é igual da tia Jeca. Já que é da minha irmã. Então, Rafa, queria te agradecer mais uma vez em nome do projeto Afro Leitura, meu, da Raíssa e da Lívia, elas que montaram esse projeto maravilhoso aqui na sala de casa. Então, muito obrigado de coração mesmo. Família, foi mais um Pod Afro com o Rafa Black. Então já sabe, curta, comenta, se inscreva no canal, faz tudo aí como diz a Liva. E não perca nada, ative o sininho, porque teremos mais convidados para o Pod Afro, podcast do projeto Afro Leitura. Tamo junto, Rafa, obrigado. Hip Hop não para, tamo junto sempre. Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro!